Olá, amigas e amigos. Hoje nós estamos aqui para fazer um programa especial, um programa que vai trazer as respostas do Espiritismo a uma questão muito importante que está acontecendo neste momento no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos trazer nesse programa o que diz o Espiritismo sobre os flagelos destruidores, em especial sobre a inundação no Rio Grande do Sul. E para conversar sobre esse assunto, que tem seus pontos interessantes, seus pontos, né, que aparentemente parecem tristes, mas segundo os desígnios de Deus e as leis naturais, e a famosa lei da destruição, que está entre as leis naturais, tudo vai ficar muito bem explicado por que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, assim como outros flagelos destruidores acontecem por todo o globo terrestre. Então, comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann para falarmos sobre esses assuntos tão instigantes. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. E nós estamos aqui, como o Eduardo disse, para conversarmos sobre este momento delicado das inundações que o Rio Grande do Sul vem passando e que a vasta literatura da codificação e também tantos outros livros vem trazendo respostas e esclarecimentos importantes que nós não vamos conseguir dar conta de todos os livros, de todo o material que é encontrado, mas convidamos a todos vocês mas ao final ficará um conjunto de referências para que vocês possam ter acesso para o entendimento não só desta questão da inundação, mas de tantos outros flagelos que muitas vezes colocam o povo e a população em situações tão delicadas e tão, ao mesmo tempo, tristes, mas necessárias para o desenvolvimento. Então, todos aqueles que não tiverem condição de utilizar aqui a Revista Espírita ou muitos outros livros, podem ir até o site até o site da Federação Espírita Brasileira e lá fazer o download gratuitamente das edições da Revista Espírita e de tantos outros livros que também constam lá, tá bom? E conosco está o Felipe. Vamos lá, Felipe. Olá, Sônia. Olá, Dudu. Olá, nossos companheiros de casa aí que nos acompanham, né? Um momento delicado, né, da nossa estadia terrena, principalmente para quem está convivendo aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa ideia aqui hoje, né, nós nos reunimos, na construção civil a gente costuma chamar esse tipo de construção, de edificação de build to suit, né? Então, construir por demanda. Então, por conta dessa demanda, né, de perguntas que a gente vem recebendo, de informações, até dos nossos diálogos, a gente teve essa decisão de estar gravando esse vídeo, na intenção realmente de estar esclarecendo um pouco mais e trazendo a doutrina, né, como um ponto de apoio, um ponto de esclarecimento, e todo o esclarecimento, por si só, traz consolo. Então, esse consolo de nós sabermos que o que está ocorrendo tem a sua finalidade, né, e tem as suas explicações, e como tudo do planejamento divino, sempre é para o bem, por mais que a gente não interprete isso na hora, né. Então, às vezes a gente vai estar verificando aqui o que a codificação está nos trazendo, né, o que a obra do Kardec está nos trazendo, e está conversando sobre isso, né? A gente não encerra o assunto, né, Sônia e Dudu? Tem muito material, a gente está dando uma pincelada aqui, mas é para justamente que o pessoal de casa também tenha esse contato com esse tipo de literatura que talvez não seja tão comum, né? Às vezes a gente não está tão atento a isso, né? A gente está mais falando de outras questões dentro da casa espírita, nas nossas conversas, né? Gira muito em torno só do processo reencarnatório ou das provas, né? Mas as provas coletivas são coisas menos abordadas e menos esclarecidas até para nós, né? A gente lendo aqui, estudando, quanta coisa a gente vai se dando conta, puxa, isso eu nunca tinha prestado atenção. Mas vamos
vamos em frente aí, que o assunto é muito vasto, né, e esperamos atender o maior número de dúvidas e de explicar, né, ou pelo menos dar um norte aí para quem tem essas dúvidas e quer pesquisar. Não é isso, Du? É isso aí, como a Sônia falou, né, colocaremos toda a bibliografia que consultamos na descrição desse vídeo, né, e como nós vamos, não é possível, né, no programa só falarmos de tudo, abordarmos todas as perguntas, as questões, né, as dissertações, os trabalhos, nós vamos dar essas referências para vocês irem também pesquisarem por vocês mesmos, né, porque a gente ouve muita distorção nessa hora, né, e o pessoal tende a generalizar e falar, isso é karma do Rio Grande do Sul. Gente, vamos estudar e vamos falar a coisa certa, né? Por isso vamos começar pelo começo, né? Pelo Livro dos Espíritos, né? O pessoal chama de manual. Mas antes, Eduardo, bem rapidinho, antes, também nessa questão toda, muitas vezes a tendência de sempre dizer, isso tudo é culpa do homem, mas nós temos de entender que, sim, existem questões que vêm em função da falta de observância do ser humano em relação ao ambiente, em relação a uma série de situações. Mas há também questões que estão bastante vinculadas a um planejamento divino, a um planejamento natural. Então, nem sempre é só do homem, mas vem também em consequência de mudanças que, dentro desse planejamento divino, vem necessário, e é necessário que aconteça para todos nós. Então, ao mesmo tempo, nós temos de parar de ficar nos chicoteando o tempo todo, porque algumas questões são, sim, né, processos naturais e, claro, não é, que se intensificam muitas vezes e até se potencializam pela falta de observação moral e intelectual do homem. Então, vamos lá. Desculpe esse parênteses aí. Exato. E tudo o que falarmos aqui está embasado na doutrina espírita. Não estaremos inventando nada, né, nem palpitando coisa alguma. Tá, pessoal? Sim. Então, vamos começar lá pelo Livro dos Espíritos, as questões, né, que referentes à lei de destruição, né, no capítulo 6 da terceira parte. Vamos lá, Felipe. Então, esse capítulo inicia, né, com essa terceira parte, né, o final do capítulo 9, inicia assim, flagelos destruidores, questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sob um grau de escala de aperfeiçoamento, preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Desculpa. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifiqueis de flagelos, por efeito de prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, isso é fundamental ser trazido, porque a partir de muitas vezes a crise acontece, a crise se estabelece, o flagelo se estabelece, a inundação. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, hoje nós estamos focalizando essa questão, mas tantos outros flagelos e tantas outras questões, muitas vezes são colocadas e acontecem em nossa vida justamente para que possamos nos alertar, para que possamos despertar, não somente nas questões morais, mas também nas questões intelectuais, de como lidar com essas questões para o nosso progresso e para a nossa evolução. São muitas vezes estímulos para que nós possamos vencer. As pessoas às vezes podem pensar, mas como é triste, se Deus utiliza um momento tão triste assim
Mas, infelizmente, é dessa forma que nós vamos precisar passar para realmente poder entender isso tudo. Nós estamos em um estágio de um planeta de provas e expiações. Nós não podemos esquecer isto. Então, esses recursos pedagógicos espirituais são trazidos justamente para que nós possamos começar a despertar, pensar de uma outra forma, vencer os nossos vícios, ampliar as nossas virtudes, pensar em termos sociais, não somente em termos individuais, estabelecer uma fraternidade, realizar políticas públicas que realmente venham em benefício da população. Ou seja, é um progresso moral e intelectual. E converge muito bem com aquela frase do Cristo, né, Sônia? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Vim atear fogo nos campos e tenho pressa que eles queimem, né? Que eles queimem, como em Mateus 10:34, né? Por que é essa pressa? Né? E depois no Apocalipse de João a gente tem, né? Esses tempos levariam muito, mas pela graça de Deus serão abreviados. O que é ser abreviado, né? Quer dizer que essas catástrofes são fatores aceleradores, né, como tu bem disse, do progresso. Então elas fazem com que sistemas inteiros tenham que se modificar, tenham que se adaptar, tenham que ser visto por um outro lado, né? Que não haja mais espaço para que hajam desvios de verba ou que se negligencie questões climáticas e questões de infraestrutura, né? Então a gente está vendo hoje aí que muitas decisões que foram tomadas lá atrás, tanto de políticas públicas quanto de até mesmo de construções e edificações locais inapropriados, né? Estão tendo o seu preço, digamos assim, né? Sim. E vão ter que ser revistas, né? Não há como se fechar os olhos agora para o que está acontecendo. Não há como não sermos coparticipantes dessas inundações, porque atingiu o rico, o pobre, atingiu o idoso, atingiu o jovem, né? Marcou a vida de todos e a fraternidade está no ar. Isso é legal da gente observar, né? O quanto as pessoas estão sendo despertadas e acordadas para que existe um irmão do lado, pela necessidade física, né? O quanto a divindade permite que as pessoas abram os seus olhos quanto a essas coisas, né? E acho que é muito disso que veio trazer aqui essa mensagem, né? Sim. Olha, e a gente observa no depoimento das pessoas que perderam tudo, não só os bens materiais de dentro da casa, como a própria casa. Muitas cidades foram totalmente devastadas, elas vão ter que ser reconstruídas em outros lugares, porque é a segunda ou terceira vez que essas cidades são inundadas. E é muito triste mesmo. E essas pessoas, muitas delas, dão graças a Deus de estarem vivas e de terem salvado seus familiares, vizinhos, amigos. É claro que as famílias perderam entes queridos. Mas, mesmo assim, muitas pessoas falam: perdemos os bens materiais, mas vamos com a fé em Deus, a esperança, né, no futuro, vamos reconstruir, vamos comprar tudo de novo. E é claro que entra a parte da ajuda política, dos governos, né, de todo mundo nessa reconstrução. Agora, essa questão da esperança no futuro é que é importante, porque tem um futuro mais próximo, né, de ainda nessa existência você reconstruir a sua vida, e a esperança no futuro de uma nova vida, como traz a doutrina espírita, de uma nova encarnação em tempos melhores, né? Essa é a promessa do Cristo, essa é a promessa de Deus, quando nós passamos por esses flagelos destruidores. Porque a gente tende, numa só existência, pensar que acabou tudo, né? Acabou os bens materiais, acabou a vida, então não tem mais futuro, não tem mais esperança e nada. Mas é essa esperança que temos que construir cada dia em nosso espírito.
É uma revalorização da vida. Mas vamos continuar, que nós temos muito ainda a assinalar dentro da codificação e da revista espírita, não é, Felipe? É isso. Vamos para a questão 740 agora. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Então, bem do que a gente estava perguntando, né? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejos de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão, se ou não, domina o egoísmo. E aqui é importante nós salientarmos que também nós precisamos ter essa fé e esse acreditar de uma forma ativa. Não é somente ficar, sim, nós estamos passando por um processo de inundação, então deixa levar tudo, não vamos fazer mais nada, vamos nos sentar e deixar tudo correr. Não, é a fé ativa, aquela fé que nos traz confiança, mas que também nos começa a fazer pensar, bom, como é que eu posso auxiliar a mim, os meus familiares e a sociedade? Não é? Como é que eu posso contribuir ativamente para que haja um melhoramento não somente individual, mas de toda a sociedade? E isso é importante que nós possamos começar a pensar. Quando fala em resignação, sair dessa questão do egoísmo e do orgulho. Sim, Eduardo. E quando fala em resignação, também é a resignação ativa, né? Ativa, sim. Não aquela resignação de você ficar sentado em cima dos entulhos e chorando, né, o tempo todo, sem... É claro, gente, que vai haver um momento de luto, né, um período de luto em todos aqueles que perderam tudo, materiais e vidas, né? Mas, é como o Espiritismo traz, a vida continua, né? E temos que tomar essa decisão de seguir em frente. E para isso, todo mundo vai se mobilizar, inclusive e principalmente na área de saúde, para esses atendimentos da saúde mental, que vai ser realmente um ponto muito importante daqui para frente, com muitas pessoas que passaram por essas tragédias, que muitas vão ter que ter apoio psicológico para se reerguerem, né, e seguirem em frente. E a gente, olhando para a história, né, o quantas vezes essas coisas já aconteceram também, né? O quantos períodos nós já passamos por isso e que hoje nós conseguimos olhar para trás e ver quantos avanços foram dados, né, nesses períodos de crise. Eu acho que a própria história nos traz a certeza, né, digamos que um ateu esteja assistindo nosso vídeo, né, que não acredite em Deus, enfim, olha para trás, olha para a história, olha o que já aconteceu, as guerras que aconteceram, as pestes e tantas outras coisas que aceleraram tantos processos, tanto na medicina, como na ciência, como em tantas outras coisas, né? Quando a gente fala de fé também, eu não consigo deixar de me lembrar do livro Lamentações, né, aqueles 5 poemas de Jó, né, que Jó passou por um período bom e por um período ruim, e qual foi a resignação necessária ali, né, o que Deus esperava dele, né? Então acho que esses poemas contrastam muito bem quando a gente tenta fazer, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo, como tudo está falando de coisas muito parecidas, talvez com uma linguagem diferente, né? Mas essa resignação é tão necessária, né, para vencermos essas provas que são nos dadas. E vamos para 741, então, Sônia e Dudu? Sim. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte não, porém, como gradualmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquires conhecimentos e experiências, ele os vai podendo conjurar, isso é, prevenir, se eles lhe sabem pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe.
A esses nada pode o homem opor, a não ser uma submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males entre... Então, como o Felipe deu uma travada, mas então é justamente essa questão que nós vínhamos colocando, que muitos acontecimentos vêm exatamente pela falta de observação, pela a imprudência do ser humano, não é? Pela ganância, outras vezes pela a sua falta de prudência em relação a tantas situações, mas também pelo próprio planejamento divino que está sendo colocado, que essas modificações aconteçam. Então, nós precisamos ter este entendimento, fazer esse entendimento. Não é hora de culpar nem a Deus, nem ao ser humano, mas é hora, sim, de arregaçar as mangas e de perceber, olhar para aquilo que está acontecendo e tentar fazer de uma forma diferente, de uma forma mais prudente, de uma forma mais fraterna, de uma forma mais honesta, contribuindo para a evolução de todos nós. Isso é que é o importante, não é apontar o dedo e dizer este ou aquele é o culpado. Não, neste momento tão delicado, nós precisamos, sim, parar e dizer como eu posso ajudar, assim como Saulo fez lá nas portas de Damasco. Jesus, o que queres que eu faça? E é isso que nós temos que começar a pensar. Como podemos fazer? Como podemos modificar para que a nossa vida e a vida dos nossos familiares, da nossa sociedade, se torne cada vez mais digna, cada vez mais saudável. Tanto mentalmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente. Sim, agora voltou, Felipe. Voltei, pois é. Vocês ouviram até o fim, não? Sim, praticamente. Sim. Chegou até a sua negligência? Sim. Então tá bom. Tá bem. Desculpe aí, caiu aqui. Tive um probleminha técnico. Nessa questão, né, da participação do ser humano nessas mudanças climáticas, né, a ciência já comprovou que existe, sim, né, a mãozinha do homem contribuindo para essas mudanças, né, mas ainda num grau menor, né, porque é o seguinte, nós vamos ver agora num artigo na Revista Espírita chamado Influência dos Planetas na Perturbação do Globo Terrestre, que está na Revista Espírita de outubro de 1868, onde o espírito François Arago, que foi um físico e astrônomo do século XIX, né, em mensagem psicografada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, explica sobre a evolução e o movimento dos planetas, das nebulosas, dos sistemas, né, um influenciando sobre o outro. Ou seja, o universo é um movimento constante de influenciação, de modificações, de convulsões o tempo todo. E os próprios planetas também trazem as suas movimentações, né, que afetam singularmente os reinos, os países, a parte onde as pessoas vivem. E a gente, olhando a história, sabe, analisando, a gente vê vários fenômenos que aconteceram, fenômenos naturais, sem a mãozinha do homem, que muitas vezes contribuíram para a fertilização de um campo. Né? Esse movimento, por exemplo, né, que a gente, numa geração, a gente pode ver, que é o avanço do mar em muitas áreas, aqui no Brasil, são várias áreas onde isso está acontecendo, né? E também o recuo do mar em outras áreas, né? Onde há o recuo do mar, essas áreas que eram cobertas por ele acabam virando áreas férteis, né, de produção agrícola. Ou seja, então tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. Nada é por acaso. Os desígnios de Deus são sábios em todo o universo.
existe esse momento de evolução e de movimentação de tudo, né? Não há nada estático no universo. E o que exemplifica bem isso, né, Dudu, hoje, assim, se a gente for falar rapidinho aqui, o que está acontecendo no planeta é fruto de um aquecimento global, que tem, em si, sua parcela de interferência do homem, né, pela queima dos gases e tudo, mas e o que está acontecendo no Sol? O que o homem tem a ver com isso? As tempestades solares, as explosões solares que estão tendo, né, a mudança de velocidade de rotação dos eixos solares, que está havendo uma mudança do campo magnético dele. Então, isso não tem nada a ver com o homem, né? Então, o homem está só sofrendo... A própria modificação do eixo da Terra, não é? A própria modificação, né? Sim, a questão elíptica, o que o homem vai... O homem vai sair do planeta Terra, vai lá e vai girar a Terra para lá ou para cá, vai mudar. Não dá. Não dá, né? Vamos ler, então, aqui a parte da resposta que o Espírito deu nesse artigo? Sim. Na natureza, não há um fenômeno, por pouco importante que seja, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nas grandes cataclismas, e se males de toda sorte castigam a terra em certas épocas, não é só porque são necessários, em razão de suas consequências morais, mas também porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros e as reações compostas de todos os agentes naturais devem fatalmente levar a esse resultado. Estando tudo submetido a uma série de leis eternas como aquelas que as criou, pois que não se poderia remontar à sua origem, não há um fenômeno que não esteja submetido a uma lei de reciprocidade, ou de série, que provoca o seu retorno em certas épocas, nas mesmas condições, ou seguindo, como intensidade, uma lei de progressão geométrica crescente ou decrescente, mas contínua. Nenhum cataclisma pode nascer espontaneamente, ou, se seus efeitos parecem tal, as causas que o provocam são postas em ação desde um tempo mais ou menos longo. Não, são, pois, espontâneas, senão em aparência, pois não há um só que esteja parado, que não esteja preparado desde muito tempo e que não obedeça a uma lei constante. Ou seja, essa inundação do Rio Grande do Sul já estava preparada. E se repetiu. Né? É o que agora os cientistas, né? Até um cientista, Jaime Frederico, aqui da URGS, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falou que todos os cálculos, todos os modelos climáticos agora vão ter que ser revistos e essas médias de chuvas, né, também vão ter que ser recalculadas, porque tudo está mudando, a Terra está mudando, né, tudo em torno dela está mudando, então precisam de outros parâmetros. Né? Por exemplo, a inundação anterior a essa, que foi muito intensa, muito destruidora, né, aconteceu em 1941, aqui no Rio Grande do Sul, onde Porto Alegre ficou debaixo d'água. E se repetiu agora, 83 anos depois. Só que com as mudanças, tanto do planeta, quanto das forças que, né, influenciam tudo aqui no planeta, e mais a mãozinha do homem, todos esses modelos climáticos vão ter que ser revistos para que políticas públicas possam ser refeitas, como a reconstrução de cidades em locais afastados, em cotas de terrenos que não tenham mais a ameaça da invasão dos rios, né, quando eles invadirem, né, quando eles forem sobrecarregados das águas que vêm das enchentes, das barragens e tudo. Ou seja, todo um novo estudo climático vai ser necessário ser feito para que haja mais segurança em todos os lugares. E isso, gente, eles avisam que é para todo o território nacional, não só para o Rio Grande do Sul. E esse próprio artigo ele vem falando daquela questão de que em 40 anos
existe dentro desse planejamento divino, também existe algumas influências que vêm acontecendo e que vão impulsionando. Então, se nós formos fazer as contas, 41, 81, depois vem flagelos diferentes de 40 em 40 anos, mas que nesses intervalos nós temos de entender que muitas coisas acontecem que vêm pela mão do homem. Não é? Pela mão, então não vamos nesse momento passar a mãozinha, não vamos apontar o dedo dizendo este é o culpado ou aquele é o culpado, mas também não vamos pegar e dizer não, nós somos vítimas. Nós não somos vítimas, nós somos copartícipes de muitas imprudências que estão acontecendo. Então, é importante que nesse momento nós também comecemos a fazer uma reversão dos nossos pensamentos e sentimentos e ser copartícipes de um processo de reconstrução de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, de uma vida mais digna para todas as pessoas. E como esse processo tem o seu aprendizado também, né, Sônia? O homem descobriu o petróleo há muitos anos, e a consequência da queima do petróleo, né, ela foi descoberta bem depois, né, que esses gases afetavam o meio ambiente, enfim. Mas a partir dessa descoberta, até essa descoberta, o homem era, digamos assim, um ignorante sobre o assunto, né? Mas a partir dessa descoberta, quantas coisas foram feitas em nome da ganância, né? Quantas coisas quantas tecnologias foram sobrepujadas no próprio Brasil, né? Nós temos, por exemplo, a rede ferroviária praticamente extinta por conta do incentivo da indústria do caminhão, né? Então, o caminhão precisava vir porque precisava se consumir combustível, então, mesmo sendo mais caro, menos vantajoso ambientalmente, foi se incentivado isso, né? Então, isso até relaciona aquele outro artigo que nós leríamos, né? Talvez, eu acho que por conta do tempo nós não vamos conseguir, mas lá sobre as Ilhas Maurício, né? Sobre a pandemia nas Ilhas Maurício, onde o preço das coisas era extremamente aumentado, o preço dos remédios era aumentado, em detrimento da saúde, até da morte de pessoas que poderiam comprar sobre o preço justo. Era um preço, né, de uma determinada... As medicações tinham um preço, mas após aquele flagelo da epidemia, eles supervalorizaram, os negociantes supervalorizaram os preços, ficou exorbitante, e muitas pessoas foram morrendo, foram desencarnando, foram partindo para a pátria espiritual pela própria ganância do ser humano. E também existe um outro artigo na própria Revista Espírita, de maio de 1861, que fala sobre a inundação, onde fala justamente sobre essa questão de que inicialmente havia uma vertente. O homem olhou a vertente e disse, então vamos abrir um pouco mais a vertente para um ribeirão. Daí, quando chegou o ribeirão, ele já não estava contente com o ribeirão. Vamos abrir mais e vamos desviar mais a terra para um rio. E, de repente, por imprudência, este rio começou a inundar e começou a trazer problemas seríssimos. Pelo quê? Pela ganância do ser humano. Então, nós muitas vezes não respeitamos a natureza, não respeitamos a vida, não respeitamos a oportunidade da reencarnação e agimos de uma forma imprudente. E às vezes a gente comete pequenos delitos, isso não vai fazer falta, ou desvio de tal medicação, ou desvio de uma determinada coisa, isso é de um órgão público. Não, isso é coletivo, isso é do povo. Então, nós temos de olhar para essas questões e olhar com mais seriedade e despertar. Essa oportunidade que Deus nos oferece para aqui estar é para a nossa evolução moral e também para que nós possamos ampliar de uma forma mais valorizável e muito mais digna a relação entre as pessoas.
Então, vamos aproveitar tudo isso. E vamos encontrar também lá no livro A Gênese o quanto, nesse momento, a vida, né, na Terra está passando por um determinado momento dentro desse planejamento divino, mas que, especialmente, as várias convulsões, as várias dificuldades que estão acontecendo, vêm muito mais pelas questões morais e sociais da humanidade. Ou seja, a doutrina espírita, nas mais diversas literaturas espíritas e doutrinárias, vem nos trazendo informações. Então, vamos estudar para nos tranquilizar, mas também para poder auxiliar e também poder compreender que este momento é um momento importante. A inundação no Rio Grande do Sul é um momento delicado? É. Pessoas sofrendo estão, sim. Nem todas as pessoas que estão sendo resgatadas nas águas ou estão perdendo seus objetos materiais e até mesmo, muitas vezes, seus familiares estão partindo para a pátria espiritual, pessoas desaparecidas, várias situações de estupro estão acontecendo. É um momento delicado? É um momento de convulsão social? É. Mas vamos parar e analisar como é que nós podemos ajudar e vamos estudar para ficarmos mais serenos, mais tranquilos e ajudar com mais prudência. É que a gente tem a tendência, Sônia, também de olharmos a realidade sob a ótica do momento. E essas transformações globais, né, do nosso planeta, elas vão se dar através de anos, séculos, décadas, né? Então, uma geração talvez não veja, né, o Rio Grande do Sul se tornar um estado pujante, né, um estado com melhores condições de vida para todo mundo, com cidades preparadas para enchentes, com cidades preparadas para os novos cataclismos que possam acontecer, né? Como outros países já se prepararam e ainda continuam se preparando, como o Japão e a Holanda, sabe? E tudo isso merece o seguinte, Sônia, né, e amigos, uma educação ambiental. Nada vai melhorar se os governos, os políticos, a população em geral, não receber, não praticar essa educação ambiental, de tratar a natureza como ela deve ser tratada, e não continuar incentivando queimadas, continuar incentivando assoreamento de rios, continuar poluindo os mares, ou seja, né, é toda uma mudança de paradigmas educacionais, consciência, né, de consciência, que tem que ser feito para que essas tragédias sejam minimizadas para, sabe, nunca mais termos tragédias como essas do Rio Grande do Sul. A minha fala, acredito que foi cortada, mas a Sônia assumiu com maestria, né? Cortou, meu áudio caiu, eu estou com alguns probleminhas aqui hoje, mas tenho certeza que pelo tudo que tu falou, estava dentro do que eu estava falando, né, Sônia? Vamos à Gênesis, então, Dudu? Começamos pelo começo, terminamos pelo final? Sim. Não final, né? Mas a última obra, né? Sim. Então, a gente vai ler aqui o item 14 do capítulo 9. Sim. Quem quiser pesquisar depois, um capítulo muito interessante, com mensagens do Galileu, inclusive, Galileu Galilei, né? Que disse que o Sol não é, que a Terra não era o centro do mundo, né? E que a Terra girava em torno do Sol, né? Mas é um grande físico, né? Mas vamos ao item 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno aos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Então aí, o que a Sônia estava falando? Estava falando dos ciclos, né?
períodos pacíficos, com concurso da inteligência do homem, e retorna, de regular retorno aos mesmos fenômenos físicos, né? Então, esses períodos, realmente, esses ciclos temporais, né? Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela observação das leis divinas. As maiores perturbações ainda serão causadas pelo homem, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que física. Então, é importante que nós possamos fazer essas avaliações, essas ponderações e termos esse entendimento de que cabe a nós fazermos algumas coisas. Nós estamos em um processo de parceria. O ser humano trabalha em parceria com a espiritualidade. E essa parceria, nós ficamos esperando muito da espiritualidade nesse processo de co-construção. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Nós queremos que a espiritualidade, que o planejamento divino cumpra toda a sua parte, mas esquecemos de cumprir a nossa parte, a nossa responsabilidade, a nossa corresponsabilidade na co-construção dessa harmonia que é tão importante e é tão necessária. Então, para tudo isso, nós precisamos, como disse o Eduardo, ter uma educação ambiental, mas nós também precisamos ter uma educação moral, nós também precisamos ter uma educação dos nossos sentimentos e uma educação da nossa valorização da vida e das oportunidades. Isso é significativo e é muito importante. E nós precisamos, nos espaços devidos, nas escolas, nas instituições espíritas, em nossas conversações, termos assuntos mais sérios, mais pontuais, mais aprofundados e de um estudo real, significativo, e não ficar nas banalizações ou na superficialidade. Isso é importante que nós possamos começar a pensar com mais profundidade. E assim nós vamos entender que cada vez mais a vida pode se melhorar se todos nós nos ajudarmos. E ajudarmos também a espiritualidade. Olha, gente, vamos terminando o nosso programa por aqui. E eu quero desejar a todos que passaram por essas tragédias 3 forças que justamente começam pelas iniciais do nome de nós 3 que estamos aqui falando para vocês. Fé do Felipe, esperança do Eduardo, e muita solidariedade do S de Sônia. Estamos orando pelo Rio Grande do Sul, estamos ajudando de acordo com as nossas possibilidades e convocamos a todos também a orar por esse estado maravilhoso e ajudar de alguma forma. Um abraço a todos. Um abraço para todos e que tenhamos muita confiança e que possamos estudar cada vez mais para nos tornarmos cada vez mais corresponsáveis e de uma forma mais entendível, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Encerrando as minhas palavras aqui também, corroborando com o Dudu e com a Sônia, deixo a mensagem do Viktor Frankl, né? O sentido da vida é responder à vida a pergunta que ela nos faz. Né? Então, o sentido da nossa vida agora, nesse momento, é realmente a gente reagir, né? A gente responder ao que a vida está nos cobrando, ao que a vida está nos pedindo, cada um na sua esfera. Aqueles que estão em situação de alagamento, sair dessa situação. Aqueles que estão em segurança, auxiliar aqueles que estão nessa situação. Né? Porque logo ali os papéis podem se inverter, né? Não precisa nem ser em outra encarnação. Então é importante que nós olhemos para dentro de nós
nesse momento, saibamos que tudo está na programação divina, que tudo tem o seu propósito e que nós temos um propósito a cumprir também nesse momento, também nessa etapa, né? E que a gente possa manter a fé, a esperança e a solidariedade e a sabedoria, né? 2 vezes a Sônia, né, Dudu? Para nos ajudar aí. Tá bom? Um grande abraço a todos, né? Nos contatem aí através das redes sociais, conversem conosco, nos mandem feedback, que é importante para que a gente possa saber que também nós estamos no rumo certo aí. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais.